Nenhum ser humano pode estar fisicamente em dois lugares no mesmo momento. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa. Neste instante, não posso estar em Espanha. Ou estou aqui, ou estou lá. Do mesmo modo, a nossa comunhão, nosso relacionamento com nosso Pai, ou temos intimidade com Ele, ou não temos. Então, nosso Pai amado nos entregou uma chave poderosa, chamada santidade. E através dessa chave, temos pleno acesso a Ele, e Ele se agrada de ter comunhão com cada um de nós. Ou seja, esta chave é extremamente importante. Por quê? Porque nos aproxima cada vez mais e mais de nosso Pai Celestial. Vamos estudar ela? O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz algo extremamente importante para a nossa vida. Diz assim o Senhor: procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Maravilhosa palavra. O que quer dizer isto? Que quando nos esforçamos em nosso dia a dia para ter uma vida santa, olha, diz assim que nós podemos ver melhor o nosso Senhor. Ou seja, podemos entender seus planos para a nossa vida e assim viver aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Também podemos ter mais discernimento espiritual e, como consequência disso, nos afastar do mal, das tentações. Também podemos ouvir a voz dele e aí sentir o amor, a presença de nosso Pai. Tudo isso acontece quando tomamos uma decisão diariamente viver em santidade. Por isso que é extremamente importante tomar posse desta chave, a chave que se chama santidade. Mas para entender melhor esta situação, podemos agora primeiro identificar dois problemas gravíssimos que nos afastam dessa santidade que o Pai deseja em nossa vida. Para tomar posse da chave santidade, primeiro é necessário destruir dois ensinos errados que por muito tempo se comunicaram em nossas igrejas locais e que às vezes até o dia de hoje se ensinam. O primeiro eu chamo de legalismo, ou também conhecido como uso e costume. Eu vou explicar melhor isso através de um exemplo. Quando eu era jovem, participei de uma igreja local e nessa igreja local se ensinava o seguinte: que todos os homens, para participar do culto, deveriam ir com paletó, gravata, camisa. E as mulheres de saia comprida e colocar o véu. Aí então eu perguntei por quê? Por que esse estilo de roupa é necessário? E aí respondia: porque isso é santidade. Sabe qual era o problema? Que durante a semana, essa mesma pessoa era caloteiro, fofoqueiro, mentiroso. Mas ele se achava mais santo porque no domingo colocava paletó, gravata, saia comprida. Entendeu? Agora, realmente santidade não é isso. Santidade é muito mais que isso. Agora, quero que fique bem claro. Não estou querendo dizer que se por acaso você vá ao culto de paletó, gravata, camisa e saia comprida, seja errado. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que santidade é mais que um tipo de roupa específico, ok? Do mesmo modo, não estou dizendo que então pode ir com qualquer estilo de roupa, também não, ok? Não me levem aos extremos. O que eu quero focalizar através deste ensino errado é que por muitas vezes se achou que só a roupa me tornava santo. Sabe qual é o problema também? É que quando por acaso eu olhava a um cristão, um filho de Deus, que ele ia ao culto de calça jeans, por dizer assim, olhava com certo, assim, dizendo assim: ele é inferior. Espera, é muito mais, santidade é muito mais que isso, ok? Esse estilo, esse erro, esse estilo de vida através da roupa, hoje não é tão comum. Não é tão comum em nossas igrejas locais. O segundo erro, esse sim é mais comum. Como se chama o segundo erro? É libertinagem. É todo o extremo. Essa pessoa que é guiada pelo estilo de vida libertinagem, ele usa muito aqueles textos bíblicos que falam do amor de Deus e da graça de Deus. E que é verdade, está escrito na palavra do Senhor, ok? Agora, como assim? Diz assim: olha, eu sou salvo através do amor e da graça de Deus.
eu não vou perder a salvação. E é verdade. Então, já que sou filho de Deus, posso viver como eu quiser. Libertinagem. Entendeu? Então, essa pessoa, esse cristão, erradamente, então, ele não considera que como ele lida com sua vida sexual, isso é santidade. Como lida com seu dinheiro, com finanças, isso é santidade. Também como lida com, como cria seus filhos, isso também é santidade. Como é que também no seu matrimônio, isso é santidade. Como usa sua boca, porque muitos deles só falam palavrão, xingam e gostam de contar piada suja. Então, essa pessoa guiada por esse estilo de vida libertinagem, infelizmente, não conseguiu entender que em todo momento nós estamos glorificando ao Pai e estamos, sim, transmitindo, comunicando quem realmente é Deus. A quem? Aos não cristãos. E se eu tenho uma vida totalmente mundana, em todas as situações, então o não cristão que vai achar? Ele vai achar que ele é cristão, porque ao final os dois têm o mesmo estilo de vida. E então, sabe, vai dizer, ele é cristão, fala palavrão, xinga, olha, gosta de trair, olha sua vida sexual, olha, eu faço o mesmo, então eu sou crente. Não, ele não é cristão. Essa pessoa não é cristã. Infelizmente, essa pessoa, de um modo errado, está compreendendo tudo o contrário à palavra do Senhor. E esse outro cristão, também, ele não está glorificando ao Pai. Não está. Então, vejam, dois gravíssimos ensinos. O que falei primeiro de usos e costumes, que agora não é tão comum em nossas igrejas locais, e libertinagem, esse sim é muito forte em nossa época. Então, por quê? Por que tudo isto é tão importante? Por quê? Agora, vamos ler um texto bíblico que nos vai ensinar a importância de ter uma vida santa em todo momento, em todos os dias da semana. E eu quero ler João capítulo 14. Este texto é muito poderoso. João capítulo 14, o versículo 21 diz assim: olha o Senhor. Aqueles que aceitam meus mandamentos e les obedecem são os que me amam. Ok? Então aqui destrói essa ideia do libertinagem. Eu sou salvo pelo amor de Deus, mas eu posso viver como eu quiser. Não pode. Tem que viver conforme a palavra do Senhor. É assim que transmitimos realmente o amor ao nosso Pai. E olha, continua dizendo agora: e porque me amam, serão amados por meu Pai. Ou seja, uma vida de santidade que obedece ao Pai em todos os momentos da nossa vida. Então, Deus diz assim: isso me agrada muito. Agora, aqui está o detalhe, final deste texto lindo. Diz assim: e eu, está falando Jesus, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Percebeu? Então, olha esta promessa. Quanto mais temos uma vida de santidade, mais nos aproximamos a Deus. E Deus se agrada de isso. Por consequência, sabe o que acontece? Podemos entender. Diz assim, Ele se vai a revelar. Ou seja, nós podemos entender os planos, os propósitos. Podemos sentir fortemente o seu amor. Então todo tipo de depressão, angústia, sofrimento, vazio, tudo isso vai sumir da nossa vida, porque mais nos aproximamos, mais sentimos ao nosso Pai Celestial. Veja, que tremendo é viver uma vida de santidade. Agora, de novo, quero te dizer isto bem claro. O que nos afasta realmente de nosso Pai é uma vida pecaminosa. Isso nos afasta do Pai. É uma vida que desagrada. E que coisa é pecado na Bíblia? Pecado é tudo o contrário ao que Deus mandou fazer. Então Deus diz assim: olha, nós devemos honrar pai e mãe. Lembra? A semana passada. Aí eu falo: não, eu não vou honrar a meus pais, a minha mãe. Estou desobedecendo. Por consequência disso, estou pecando. Do mesmo modo, Deus falou assim na sua palavra:
honra a Deus sobre todas as coisas. Ah, não, eu tenho outras prioridades na minha vida. Do mesmo modo, estou desobedecendo. E aí vai uma série de situações. Agora, eu quero sempre lembrar disto. É necessário sempre lembrar. Porque muitas vezes também se acredita que a Bíblia não tem respostas para a nossa vida atual. Não? Sim, a Bíblia é um livro bonito que se escreveu muitos miles de anos atrás, só que não tem resposta para a nossa época. Mentira, é mentira isso. Imagina, quem criou o ser humano? Deus. Quem conhece perfeitamente o ser humano? O Criador, Deus. Então, como ele agora poderia nos ter transmitido uma palavra que não é útil para a nossa época, sendo que ele conhece perfeitamente o ser humano? Entendeu? Não tem sentido isso. Agora dizer que outro ser humano pode entender a nós mesmos mais que o nosso próprio Deus. Isso é uma grande ironia. Isso é uma loucura. Por isso que Deus transmitiu sua palavra em um idioma humano, falando em nosso país, em português. Nós temos acesso à Bíblia em português para compreender esta palavra e viver ela. Sim, é verdade isso. É só ler a Bíblia e você vai poder entender que aqui fala da questão financeira, como lidar com nossas finanças, como também lidar com o matrimônio, como lidar com nossos filhos. Também fala de nossa vida interior, de nossas emoções. Também fala, por exemplo, com nossos relacionamentos em todas as situações, como funcionário, como chefe de uma empresa. Está escrito aqui. Agora, se eu parto de um princípio, de uma ideia errada, não, Deus não tem resposta, claro que eu vou tirar a Bíblia da minha vida, estarei vivendo uma vida pecaminosa, libertinagem, acabo de falar disso, e totalmente não poderemos entender tudo o que Deus está falando em nossa vida. Deus está dizendo, só assim estarei me revelando, entregando tudo o que eu tenho para ti. Por isso que esta chave santidade é fundamental. E é aí que eu vejo em nossa época onde mais o inimigo tem nos afastado de tomar posse dessa chave. Mais uma vez, eu quero isso enfatizar muito. Quando eu falo desse estilo de vida, libertinagem, às vezes um acha que isso acontece com pessoas longe de nós. Não. Esse estilo de vida libertinagem, eu faço o que eu quero, eu posso viver através do que eu desejo, e o importante é que Deus me ama. Esse estilo de vida, o pensamento está em nossos filhos, em nossos netos, em nosso marido, em nossa esposa e inclusive em nós mesmos. Então, hoje não é tanto essa questão de usos e costumes. Hoje é libertinagem. E Satanás está tirando, está dizendo, sai, chave, santidade. Por quê? Porque se eles tomam posse da chave santidade, serão mais poderosos, serão mais vencedores, serão fortalecidos com essa comunhão plena com o Pai Celestial. Agora, quero mais um texto bíblico. Um texto bíblico que você vai lembrar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E é um momento bem interessante. Vejam o que Deus fala para Adão, ok? Capítulo 3 do livro de Gênesis. É necessário só entender o momento, ok? Adão, ele está no jardim, em um lugar que não tem morte. Perfeito? Ok? Que Deus mesmo colocou. Agora, lembra deste momento. Deus falou, não come do fruto proibido. Pronto. Mas Adão desobedeceu. Perfeito. E então agora ele já comeu o fruto proibido, ele desobedeceu e o pecado entrou na vida dele. Agora quero ler o versículo 9 do capítulo 3. Diz assim, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Espera, Deus poderia ter feito outra pergunta. Qual é a pergunta que poderia Deus ter feito? Adão, o que você fez
O que você fez, Adão? Como me desobedeceu? Que teimoso, que erro. Deus pode... Só que Deus falou onde você está. Esse é o detalhe. Aqui está a questão. Sabe o que? Uma vida pecaminosa, uma vida sem santidade, nos coloca em outro lugar que não é o lugar que Deus deseja. Entendeu? Por isso que claramente esta palavra que acabamos de ler diz assim: onde você está, Adão? O pecado te colocou em um lugar que Deus não planejou em tua vida. Agora, é tudo o contrário. Santidade nos coloca no lugar que sim Deus planejou. Por isso que Satanás está roubando essa chave de nosso dia a dia. Por isso que Satanás está dizendo libertinagem, libertinagem, vive como quiser, escolhe o que você quiser, faz o que eu quiser. É libertinagem, é libertinagem, é libertinagem. Mais uma vez, onde você está é a questão que Deus está dizendo. Então, com tudo isto que acabamos de ouvir, tanto os dois erros que se ensinaram ou se ensinam em nossas igrejas locais e o gravíssimo problema que é ter uma vida constante em pecado, então agora devemos lembrar o ponto principal de tudo. O ponto principal, qual é? Deus, por amor, entregou seu único filho, Jesus. Para quê? Para que nos entregue a vida eterna, ok? Só que esse momento de ter a vida eterna é o início, novamente, de uma comunhão, de um relacionamento com Ele. Ok? Não é o final, porque muitas vezes se acredita, não, já sou salvo, então já não preciso mais de Deus. Não. Ter recebido a salvação através de Jesus é o início de nossa caminhada. Então, já que sou cristão, já que tenho vida eterna, através de Cristo Jesus, então agora o Pai, por amor, nos entregou o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está dentro de nós todos os dias de nossa vida, Ele nos leva a viver uma vida santa. Percebeu? Olha o que estou querendo dizer. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida santa. Maravilhosa. Maravilhosa verdade. Como saber disso? Primeira de Pedro. Primeira carta de Pedro. Mais um texto poderoso que nosso Deus nos está informando. Primeira de Pedro, capítulo 1. Olha o que Deus diz com respeito àquilo que acabou de falar. Versículo 15 e 16. Diz assim: agora, porém, sejam santos. Ou seja, vivam uma vida de santidade em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Percebeu a relação? Se eu sou filho de Deus, de um pai, santo, devo ser um filho santo. Perfeito. Tem toda a lógica. Agora continua o texto dizendo, versículo 16, pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Aí está a resposta. Deus colocou dentro de nós, de todos os cristãos, o Espírito Santo. Para quê? Para que nos guie a viver uma vida de santidade, de santo. Agora, aqui, quero falar de algo muito importante, que também a Bíblia nos diz. Se por acaso você, em algum momento, ou eu, ou qualquer cristão, pecou, porque pode acontecer, ok? Pecamos. Então, aqui vem um detalhe. Deus disse assim que o próprio Espírito Santo nos ajuda a identificar esse pecado, esse acto pecaminoso. E sabe, Ele diz assim que precisamos nos arrepender. Aí vem o detalhe. E arrependimento na Bíblia é dizer, Pai, agora reconheço o meu erro, reconheço o meu pecado, sei que fiz algo que te desagrada, por consequência disso me estarei esforçando para não cometer novamente esse pecado. Entendeu? Isso é arrependimento. Arrependimento é dizer aquilo, reconhecer que realmente foi algo muito mal, só que ao mesmo tempo dizer, não quero fazer novamente isso.
Tudo o contrário. Não, todo mundo peca. Todo mundo é pecador. Qual é o problema de pecar? O importante é que Deus me ama. O importante é a graça de Deus. O importante é que já sou salvo, percebeu? E o liberalismo que vai dizer, continua pecando, continua pecando, continua pecando. Esse é o problema de uma vida completamente guiada por nossos desejos, por nossa vontade. E lembra, esse estilo de vida nos afasta, nos coloca em outro lugar. Foi o que Deus falou para Adão. O que você fez? Não perguntou Deus isso. Onde você está? Onde você está? Você saiu do lugar que eu te coloquei, do lugar da comunhão, do lugar do poder. Adão, você me desobedeceu e por isso que você agora está vivendo em um lugar amaldiçoado. Então, mais uma vez, quero focalizar isso através desta chave. Chave santidade te coloca no lugar que Deus quer, o lugar da bênção, o lugar do poder sobrenatural, o lugar dos milagres. Deus te coloca nesse lugar através da santidade e a santidade depende de nós. Por isso que o texto de Hebreus falou, lembram de Hebreus capítulo 12, limos no início, procurem viver uma vida santa, ou seja, depende de você e de mim. Procura viver, te esforça, faz de tudo para que tenha diariamente uma vida, decisões, atos que agradam ao Pai e por consequência disso estaremos mais próximos dele. E aí então, quero finalizar com um último texto que se encontra no Evangelho de Mateus, ok? Esse texto se encontra no capítulo 15 de Mateus. Olha, versículo 8. E aí concluo. Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aqui é uma palavra justo para concluir mesmo, porque aqui nos vai levar a refletir sobre nossa vida. Diz assim: este povo me honra com os lábios. Ou seja, lembra da semana passada, honra significa valorizar. Este povo fala bonito de mim. Este povo canta louvores para mim. Este povo ora para mim, tudo com a boca, mas o coração. E na Bíblia, o coração está vinculado com os nossos desejos, nossos atos. Mas os seus desejos, seus atos estão longe de mim. Ou seja, Deus está dizendo, de que adianta falar bonito? De que adianta fazer uma oração linda, louvores, se diariamente, cada vez que você escolhe algo, sempre escolhe para desagradar o Pai, para ir ao contrário da palavra? Então Deus diz assim, não me agrado totalmente disso, nunca Deus se vai agradar. Por isso que eu falei no início, qual é o problema desse ensino chamado usos e costumes, o legalismo, que só focalizava na roupa, ou às vezes era no brinco, ou qualquer outra coisa. Mas o problema é que de segunda a sábado, essa mesma pessoa era caloteiro, fofoqueiro, mentiroso. O que significa isso? Não estava verdadeiramente no seu coração agradar ao Pai. Não estava. Então, aqui eu quero te dizer isto. Se por acaso você tem errado, como qualquer cristão, e não temos verdadeiramente feito aquilo que o Pai se agrada, eu tenho uma boa notícia. Ainda dá tempo para te arrepender. Ainda dá tempo. Sabe? O Pai Celestial continua com seus braços abertos, dizendo, vem até o lugar que eu desejo que você esteja. Para que isso aconteça, precisamos nos limpar desse pecado. E só Cristo Jesus e a sua palavra podem fazer isso. Cristo Jesus e a palavra dele só podem nos limpar do pecado. E aí, então, é quando a chave santidade começa realmente a se manifestar plenamente em nossa vida. Então, é uma decisão nossa, sua e minha,
que diariamente devemos tomar essa decisão. Se por acaso não, era assim, eu procedia na minha vida, na questão de como criar meus filhos, era desse jeito. Não, espera, agora que aprendi como verdadeiramente devo criar meus filhos conforme a palavra, então não. Esse ensino totalmente tirou da minha vida e agora é pela palavra. Não, mas por muitos anos eu guiei minha empresa desse jeito. Tudo bom. Mas agora que aprendi como devo lidar com minha empresa, com minhas finanças diariamente, conforme a palavra, então agora esse ensino vai embora. Olha, minha vida de relacionar marido e mulher, minha vida sexual, sempre foi assim. A partir de agora, não. Agora é diferente. Isso é santidade. Santidade não é, espera, é de a pouquinho. Não, não existe. Não existe. Jesus, quando nos lava, diz assim, nos limpa de toda impureza, ok? Jesus nos diz assim, não, eu vou deixar um pouquinho de impureza, tudo bom. Não, nos limpa de toda impureza. Por quê? O texto de 1 Pedro, sejam santos, porque o nosso Pai Celestial é santo. Em Deus não existe nada de impureza, nada. Então aqui vem essa questão da chave de santidade, de viver esta vida poderosa que o Pai já planejou e nos entregou. Só que temos acesso a essa verdadeira vida plena, maravilhosa, aqui na terra, se tomamos posse da chave santidade. E aí então é uma decisão de cada um de nós. Vamos lá a refletir neste momento. Neste momento é necessário refletir. Em que situação estou errando? Em que situação, em que área estou indo ao contrário da palavra do Senhor? Sim, é necessário. Eu sou muito na questão emocional. Não, meu problema é na questão sexual. Não, meu problema está na questão aí de comunhão com minha família. Então, é agora o momento de dar o pare e o corte e dizer, aqui acabou. E aqui começa assim essa vida de santidade. Arrependimento e mudança, um estilo de vida. A boa notícia, e aí que vou concluir, a boa notícia é que Deus, teu Pai amado, nosso Pai Celestial, sempre está disposto para continuar conversando com cada um de nós. Porque isso é o amor. O amor de Ele é, estou aqui, de braços abertos, para te acolher. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Próximo domingo continuamos com mais uma chave. Mas eu acredito que esta chamada santidade já nos fez lembrar de muitas promessas que ainda não tomamos posse delas, porque nossos pecados nos estão afastando de Deus. Até o próximo domingo, com a graça de nosso Pai.